Excelentíssimo senhor presidente Renan Calheiros, excelentíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso, teve a honra de ser líder, vice-líder em seu governo e o instituidor do Plano Real no Brasil durante o governo Itamar Franco. E aqui registro a presença de Djalma Moraes, representando a família Itamar Franco, e a satisfação de toda esta mesa aqui representada, com os ilustres parlamentares, congressistas, líderes do meu partido, da Câmara e do Senado, e também, especialmente, Edmar Baixa, com quem tive a honra de conviver por muitos anos no início do Plano Real, e depois o Gustavo Franco, e a todos aqueles arquitetos do Plano Real nos idos do início da década de 90, quando eu estava aqui como parlamentar e pude presenciar toda essa luta. São 20 anos, meu caro Aécio e Mendes Tame, que em conjunto requeremos essa sessão. Pensamos inicialmente em fazer duas, uma na Câmara, uma no Senado. E o senador Aécio entendeu melhor fazermos uma solenidade só para dar o alcance e a dimensão do momento histórico do Plano Real e dos 20 anos de colheita fértil ainda do Plano Real. E o momento de ter aqui a figura ilustre, Fernando Henrique, Edmar Baixa e tantos outros. É indiscutível que foi um divisor de água da vida brasileira. Um Brasil antes e um Brasil depois do Plano Real. O RV, vieram um programa consistente, não só a mudança da moeda, mas um programa consistente de combate à inflação, de estabilidade econômica, de transformação social do país. Eu até não ouso dizer a inflação acumulada nos 20 anos anteriores. Eu estou duvidando ainda da casa dos trilhões, tantos trilhões que deram. Eu ainda vou verificar esse número. Um número preliminar dá 94 trilhões. Mas, Gustavo Franco e Edmar, eu fiz essa conta, eu até... E o que o Real nos trouxe? Tantos planos econômicos, que o senador Aécio já citou aqui, não precisa citar novamente, como nos 15 anos, Fernando Henrique falava do Plano Real na comemoração, o plano ajudou a consolidar a nação brasileira e a construir uma nova fase democrática. Nós já havíamos conquistado a democracia, mas não sabíamos o que fazer com a economia, com a inflação, para produzir crescimento e distribuição da riqueza. As transformações encaminhadas pelo Plano Real refundam o poder público e político desse país. Um novo Estado brasileiro pós-nacional desenvolvimentista. A força e o alcance das medidas e dos conceitos implementados foram tão grandes que hoje, 20 anos depois, ainda colhemos seus frutos. É muito importante que a população brasileira esteja bem informada a respeito das transformações que ocorreram desde então. Não apenas para o justo reconhecimento ao esforço que foi feito, mas para não permitir que os fundamentos do Plano Real sejam abandonados, o que seria trágico para o país. Milhões de jovens ascenderam nesses anos todos. Eu calculo, presidente Renan, Fernando Henrique, mais de 60 milhões de jovens não participaram, não sabem o que foi esse processo, que nasceram quando eram jovens e nasceram depois. Continuam os prisioneiros do círculo vicioso do déficit crônico associado ao descontrole de preço. Mais uma vez, o descrédito da moeda. Choques e choques. O plano deu certo, está aí, muito certo. Não pode esquecer a inflação, que ela
prejudica sobretudo os mais pobres e que, portanto, nenhuma política de distribuição de renda teria eficácia sem o controle de preços. A inflação não é apenas uma doença que prejudica os mais pobres e destrói o poder de compra de todas as rendas, salários, juros, aluguéis e lucros. A inflação é a base de uma tragédia social. O grande Keynes dizia que, se quiser destruir uma nação, comece por destruir a sua moeda. A moeda desempenha na economia 3 funções essenciais: instrumento de troca, medida de valor, reserva de valor. Como instrumento de troca, a moeda permite a existência do mercado e os bilhões de trocas diárias, além de ser a base para a especialização profissional e a divisão do trabalho. Como medida de valor, é a moeda que expressa nos preços, permite à sociedade escolher como alocar os fatores de produção e, mais importante, estabelecer que quantidade produzir, como produzir e para quem produzir. Como reserva de valor, a moeda permite aos que desejam poupar parte do seu trabalho, deixando de consumir hoje para consumir amanhã, por meio das várias formas de poupança. A moeda é, portanto, a base mesma do sistema capitalista e, de resto, de qualquer sistema econômico no qual haja especialização, divisão do trabalho e um mercado de trocas. A inflação e, sobretudo, a hiperinflação significa a destruição completa e total das funções da moeda, levando invariavelmente ao atraso, ao empobrecimento e aos conflitos sociais. Não se trata, portanto, de apenas controlar a inflação por causa dos males menores. O controle da inflação significa para a existência de uma nação o que o oxigênio significa para um ser vivo. Os trabalhadores, o pequeno empreendedor, o homem do campo que tanto produz para alimentar a nação e alavancar a balança comercial, naquela época não havia esperança. Não havia perspectiva de futuro, porque junto com milhões de tantos outros brasileiros, os seus ganhos eram simplesmente moídos pela especulação inflacionária. Não só o plano ficou, nós ficamos só no plano. Um plano, como dissemos, lançou as bases de um projeto de nação para o Brasil, um projeto que, do ponto de vista econômico, tem suas bases na estabilidade de preço, na responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade, no controle de fundamentos macroeconômicos e na construção de uma infraestrutura sólida e moderna. O projeto de nação proposto pelo Plano Real é abrangente e realista, reconhece nossas limitações e estimula nossa capacidade de trabalhar e produzir. No plano social, a comunidade solidária da dona Ruth Cardoso, que foi à sociedade para participar desse processo da nova, a Lei Orgânica da Assistência Social, os programas de prestação continuada, o PRONAF, o PRONAFIM, o PROGER, securitização das dívidas de milhões de agricultores, criados pelo PSDB, programas sociais das bolsas, escola, alimentação, medicamento, que foram apropriados e mantidos com nova rotulagem pelo Partido dos Trabalhadores. Os fundamentos estavam ali. Um novo referencial tivemos. Como líder, na época, defendi no plenário do Congresso a aprovação da medida provisória. Mesmo vivendo um caos financeiro, o PT, justamente o Partido dos Trabalhadores, fez de tudo para impedir a criação do Plano Real. Aqui eles criaram uma verdadeira tropa de choque. E eu, juntamente com outros colegas como líder do governo, do Fernando Henrique, e defensor do Plano Real, por diversas vezes fui agredido e ameaçado física e verbalmente. Lembro perfeitamente das votações importantes que tivemos aqui. Todas elas eram dramáticas. Não como hoje nós fazemos uma oposição responsável, edificante, democrática, republicana. Não, era uma oposição terrível. E as minhas previsões da época estavam corretas, né? A capacidade de apresentar, cumprir projetos para a área fiscal, econômica e social. O presidente Lula saía por todo o Brasil dizendo que os 4 cantos do Brasil, que o real era mais um plano eleitoreiro, sem nenhuma consistência. Era o discurso típico de quem não tinha bandeira para defender. E eu lembro aqui
Que plano eles apresentaram quando ganharam o governo, depois de 2 derrotas sucessivas? Nenhum. Não havia plano. Pegaram o plano real e tocaram. Laissez-faire, laissez-passer. Tocaram. Até que começa a dar sinais de esgotamento. Há um esgotamento, como filhos pródigos gastaram os bens, a boa herança. E é preciso que o pátrio poder daqueles fundadores do Plano Real reassumam essas funções. Ele não enxergou essas dimensões, o PT e o Lula. Contrapuseram. E realmente é um divisor. Mas o atual governo está realmente, meu caro Aécio Neves. Não quero falar dos esqueletos, estou pulando as folhas todas para ir para os finalmente. Fundo de garantia que nós pagamos, o maior acordo trabalhista da história desse país, foi o relator, a lei de exportação de produtos in natura, que transformou a agricultura desse país. Né? O Simples, que transformou depois no Super Simples, Silvano, né? Quanta luta. Mas eu quero dizer, assim, Aécio, como o Fernando Henrique e a sua equipe, é chegada a hora de assumir um papel semelhante para lançar os fundamentos do Plano Real 2. O sonho não concretizado de Tancredo, seu avô, e na experiência exitosa do Plano Real, o momento é este, de liderar as reformas estruturais que tanto o país precisa. Senador Aécio, é chegado o momento de assumir a presidência desse país, um homem público que tenha capacidade para romper com toda essa estagnação e imobilismo, o qual possa dar um norte de crescimento e de esperança para o povo brasileiro. O Brasil vive, sim, uma crise econômica, o Brasil vive, sim, uma crise política, mas o Brasil vive, sim, a pior das crises, a crise de falta de liderança. E é por isso que essa nuvem de desconfiança que paira sobre o Brasil precisa ser dissipada nas eleições de outubro. Quem olha o país fala, por que o Brasil não cresce como a China? Essa é a base que nós queríamos no Plano Real, que foi abandonada. Por que o Brasil não tem prosperidade e falta tudo, estradas, portos, aeroportos, hospitais, escolas? Então esta é a hora, está nas mãos do povo brasileiro escolher se queremos naufragar no pântano da inflação e da anarquia social ou se queremos retomar as diretrizes de um projeto de nação que aponta o caminho da estabilidade, da prosperidade e da paz. É isso aí, presidente Renan. Nós temos muito orgulho desse processo histórico, da democracia, nossos fundadores são os mesmos, e da estabilidade econômica, e da inclusão social de mais de 50 milhões de pessoas que ascenderam para a classe C, e alguns para a B. Deus abençoe o nosso país e o futuro da nossa nação. Estamos prontos para essa nova etapa.